estender a pergunta ao senhor, porque o senhor acabou de voltar de Washington. Primeiro, quero saber que impressão que o senhor trouxe dessa reunião, se o senhor já sentou com Lula para conversar ou com alguém do governo para reportar a sua análise, o que o senhor reportou a eles e o que ficou desse tarifácio, se o cenário também foi melhor do que o senhor imaginava. Bom dia, Amanda. Bom dia, embaixador. Para mim, fica o aprendizado de que, em situações tensas como esta, cabe ao país, à liderança do país, manter a tranquilidade e continuar buscando os caminhos da negociação. Ou seja, ter uma postura serena, firme, de autopreservação e, ao mesmo tempo, de busca do entendimento, geralmente vai dar mais resultados do que prejuízos. No caso específico, quando estivemos lá nesses dias, ficou claro que havia uma insatisfação com o entorno do gabinete do presidente Donald Trump e, ao mesmo tempo, dos parlamentares, de uma maneira geral, com os quais nós interagimos, de completa discordância dos motivos que levaram o presidente a sobretaxar o Brasil. Inclusive com falas dizendo que o Brasil é o exemplo a ser seguido e a ser buscado pelos Estados Unidos e que a medida adotada pelo presidente era uma medida fora de contexto, não adequada. E, neste momento, eu recebi agora um comunicado. Ontem à tarde, às 13 horas, os democratas pediram para votar uma emenda a esse projeto do Trump, né, os senadores, questionando o tarifácio de 50% contra o Brasil. Ou seja, vai ter ainda outros desdobramentos. Acho que a negociação só vai iniciar a partir de agora. Também ficou claro para a gente que a demanda dos empresários é o que mais sensibiliza o presidente americano, que foi baseado nisso que ele recuou da sobretaxação ampla em geral, certo? Ele restringiu, porque isso comprometeria setores inteiros da economia americana. Por exemplo, na questão do suco de laranja, a sobretaxa inviabilizaria todo um setor que se baseia nas importações de suco e concentrado de suco que vem do Brasil e polpa que vem do Brasil. A indústria da madeira, as empresas aéreas americanas que utilizam de um tipo de jato específico que é desenvolvido e produzido pela Embraer, muito focado no mercado americano. Então, eu acredito que o conjunto de fatores, pouco apoio político ao que ele misturou, a mistura de tarifa como punição para uma divergência política e de entendimento, agredindo unilateralmente um país democrático como o Brasil, isso pesou contra ele, e a força do setor empresarial que apresentou as contrarrazões do desgaste e do prejuízo que produziria a economia americana. Então, acho que esses fatores, somado a uma postura regular, equilibrada, de busca da negociação sem bravatas externas por parte do governo brasileiro e todo o movimento que foi feito, porque o fato da Casa Branca não ter aberto a negociação de forma mais ouviu, recebeu os setores empresariais, captou o conjunto dessas pressões e o resultado foi um resultado melhor do que se imaginava para o dia 1º, que é o dia de hoje, de agosto, né? A partir de agora, temos que ficar atentos. E mais, Amanda, eu acho que tem um outro fato que é importante, é que daqui para frente nós precisamos fazer exercícios de predição, ou seja, de cálculos sobre o que virá, certo? Porque o Trump ele tem um jeito e ele tem uma ideologia que o conduz, e a gente precisa, baseado nisso, nessa compreensão do comportamento dele, do que ele acha que é certo para os Estados Unidos e o que ele quer fazer com os Estados Unidos na nova perspectiva de ordem mundial que ele idealiza, a gente precisa estar preparado e antever as próximas jogadas do governo americano para que a gente já esteja mais preparado, mais
com capacidade de lidar com as consequências. Então, eu queria pedir para o senador voltar o olhar um pouco mais para o Brasil. Eu não sei se o senhor viu a minha abertura, mas assim, eu me detive muito sobre essa análise política dos ganhos que isso trouxe com o tarifaço de Trump, que era para ter atingido Lula, mas atingiu Bolsonaro. E politicamente, seja no legislativo, em pontos preciosos de popularidade, recuperar uma pauta, empunhar essa bandeira da soberania nacional. O que o senhor acha que, do ponto de vista político, tem aí de ganhos e de avanços que podem ser feitos pelo Lula, pelo PT, às vésperas de um ano eleitoral, senador? Bom, primeiro, uma oportunidade, numa crise como essa, Amanda, é possível os atores se mostrarem de forma mais profunda para o seu eleitorado, para a população de uma maneira geral, no caso de um presidente da República. Então, o presidente Lula teve a oportunidade de ter um setting, ter um ambiente para se mostrar como líder do país, como presidente, mostrando a sua posição, o que ele está defendendo, como ele está defendendo, e isso vai dialogando com a população de uma maneira geral, vai dialogando com as expectativas da população, dos diversos setores da sociedade. Então, eu acho que isso foi muito importante, não só essa questão, como a questão da isenção do imposto de renda, agora essa questão da soberania, e a partir de agora, com certeza a população estará mais atenta ao presidente da República, mais atenta ao governo do presidente Lula, e isso deve trazer uma sequência de bons resultados do ponto de vista da avaliação da população sobre o presidente. E facilita a vida no Congresso, senador? Facilita a vida no Congresso? Porque a gente saiu daquela coisa, né, do azedume, da pauta do IOF. O que o senhor prevê para esse segundo semestre no Congresso? Eu acho que no segundo semestre nós vamos finalizar o que foi lançado no primeiro, ou seja, essa pauta econômica a gente deve encerrar. Eu acho que algumas pautas, como a finalização da reforma tributária e outras relacionadas à reforma administrativa, podem começar a caminhar. E eu acho que a gente vai ter mais unidade na defesa de questões estratégicas e de interesse do país como um todo, porque, querendo ou não, quando você sofre uma agressão, a gente deixa de lado as pequenas divergências e vamos trabalhar em conjunto para nos defendermos e defender a nossa integridade, que no caso é a nossa soberania. Então eu acredito que vai melhorar bastante o cenário no segundo semestre e também o governo terá menos demandas polêmicas para o Congresso, a não ser demandas voltadas para a autopreservação do país e do interesse do Brasil como um todo. Tá ótimo, senador, te agradeço demais pela participação, embaixador, e o senhor também. Foi muito bom conversar com vocês dois, estão convidados a voltar, nosso tempo é curto, infelizmente, mas depois a gente separa, cada um tem um programa só para si e a gente consegue aprofundar melhor cada uma das searas. Muito obrigada, bom fim de semana para vocês.